Eu vou contar uma história que aconteceu comigo já há bastante tempo, há muitos anos. Eu morava numa cidade bem pequena, num vilarejo, que ficava bem perto de uma montanha altíssima. Esse vilarejo, essa pequena cidade, era um local muito tranquilo, agradável. Ali as pessoas eram felizes. Eu adorava morar ali. Mas eu não sei por quê. Algo em mim tinha um desejo imenso de subir aquela montanha. Quando eu percebi, a mão do guia da montanha estava no meu ombro. E eu decidi, iria com ele. Partimos em direção à montanha. E quando chegamos aos pés da montanha, eu, só de olhar para cima e ver aquela imensidão, eu já fiquei tonta, já perdi o ar e pedi para o guia para a gente sentar um pouquinho para eu descansar. Eu me lembro que naquele momento eu ali sentada comecei a pensar por que eu estava fazendo aquilo, qual era o sentido daquilo, por que eu queria deixar minha cidade, que era tão gostosa, qual era o propósito daquilo. Eu olhava para o guia que tinha sentado a alguns metros de mim e ele estava lá com aquele olhar tão tranquilo, aquela expressão tão serena, como se ao me olhar já soubesse tudo, sem que eu tivesse que dizer nada. Eu senti um misto de sensações, eu o amava e eu odiava ao mesmo tempo. Bom, depois desse tempo, refletindo e tomando coragem, iniciamos a subida. E fomos subindo juntos, mas logo de cara eu percebi que a subida era muito mais difícil do que eu imaginara, muito mais. Aquela montanha tinha pedras pontudas, outras que eram super escorregadias, espinhos, musgos, animais. Algumas vezes o guia me ajudava a subir, mas em outros momentos ele ia à frente e me deixava sozinha. Quando eu tinha mais dúvida do que fazer, e eu duvidava até mesmo o sentido daquela jornada, ele desaparecia, eu não o via, ele estava lá na frente. Bom, fomos subindo e subindo, e estava muito difícil, eu não tinha estrutura para aquilo. Quando depois de um tempo, quando eu já quase eu perdia de vista lá na frente, eu já não estava mais aguentando. Então eu gritei, para! Ele olhou para trás com aquela expressão que diz, já entendi tudo. E sabem o que ele fez? Ele apontou lá para baixo. E quando eu me virei e olhei para baixo, primeiro eu percebi que a gente já tinha subido bastante. E dali de cima a vista era completamente diferente. Aliás, aquela visão foi bem triste, porque aquela cidade, a minha cidade, que antes era verde, bonita, agora ela estava cinza, sem cheiro, sem alma, com um gosto de tudo aquilo que a gente já se encheu até o pescoço, sabe? Sem dizer nada, eu me virei e continuei seguindo o guia. E fomos subindo, e subindo, e fomos subindo e subindo. De repente eu olhei para o lado e eu vi ali uma flor preta, aveludada. E naquele momento eu tive uma sensação de que se eu me detivesse por mais alguns instantes naquela flor, eu não conseguiria retomar a subida. Então eu imediatamente desviei o olhar e continuei subindo. E fui subindo atrás do guia, com muita dificuldade. Já o guia não, o guia andava com muita facilidade. E eu já estava quase começando a me arrastar a essa altura. Quando, então, talvez, querendo me ajudar, eu percebi que o guia começara a cantar uma canção, uma espécie de mantra. Ele ficava repetindo algo. Eu quero,
eu quero, eu quero. Eu não entendia direito o que era e eu me aproximei dele. E quando eu consegui chegar mais perto dele, eu percebi que ele cantava com muita vitalidade. Ele andava e cantava. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu sentia que ele estava tentando me ajudar, que ele queria que eu acompanhasse na sua música. Ah, mas isso não, gente, qual o sentido? Para quê? Não, eu não ia fazer isso, não. Eu continuei caminhando e tentando subir a minha maneira, mas estava tão difícil, e nessa altura o guia não me esperou mais, ele já estava lá na frente. Quando então eu resolvi que tá bem, eu iria cantar a sua música, mas do meu jeito, eu ia fazer com a minha letra. Então eu comecei. Preciso, preciso, preciso. Mas aquele canto só piorou ainda mais a minha situação. Eu não tinha energia física e agora também não tinha fôlego. Estava cada vez pior a situação e o guia lá desaparecendo na minha frente. E então eu me rendi. Eu decidi que iria fazer do seu jeito. Afinal, ele era o guia, não é mesmo? Então eu comecei. A contragosto, mas comecei. Eu quero, 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 eu quero. E aquele canto, aquele mantra realmente começou a me fazer ter mais energia. Agora eu conseguia me sustentar em pé, agora eu conseguia andar e consegui me aproximar e chegar ao lado do guia. Então, juntos, cantando, seguimos. E fomos caminhando e cantando juntos. E fomos subindo e subindo e subimos muito, muito, muito. Então chegamos ao topo da montanha. Gente, eu eu não tenho palavras para descrever o que foi chegar até aquele lugar. Ali não tinha quase nada ali em cima. Havia apenas uma árvore, uma única e pequena árvore. Mas era uma árvore forte, firme, frondosa, com folhas bem verdes. E em um dos galhos dessa árvore estava um pássaro. E esse pássaro cantava uma canção. Uma canção assim que parecia ser a canção da eternidade. De repente, o pássaro levantou e saiu voando. O guia, então, saiu correndo na direção do pássaro e saltou. E então, voou. Eu, seguindo os passos do guia, corri na mesma direção e saltei no infinito. É, essa foi a minha história.